Oi gente, tudo bem com vocês? E já treinaram seus cães hoje? Pois é, estamos aqui em mais uma live, né? Tratando do que a gente ama, né? Nossos cães e principalmente, né? Mais especificamente sobre treinamento e comportamento canino, né? Como eu tinha prometido, eu vou estar abordando alguns temas aqui, buscando levar esse conhecimento para o pessoal que precisa, né? Melhorar o manejo, precisa saber um pouco mais sobre manejo de cães. A fim de evitar problemas de comportamento, problemas que podem ficar muito ruins depois, né? A situação às vezes fica feia. Então a gente vai passar essas dicas aqui de manejo, são coisas simples e que a gente pode incluir na nossa rotina desde já, pode e deve, e que com certeza faz com que a gente tenha um convívio, né? Um convívio, um vínculo bem melhor com os nossos cães. Grande Chico, meu irmão, um abraço, você é fera. Vamos lá. O tema de hoje, né? No tema de hoje eu coloquei 3 dicas aqui para a gente evitar os principais problemas de comportamento com os nossos cães, beleza? O primeiro, reforce somente os comportamentos que você deseja manter pela vida toda do seu cão, certo? Parece uma coisa óbvia, mas eu vou dizer a vocês o porquê não é tão óbvio assim. A gente desde muito cedo começa a abrir exceções para os nossos cães, pela questão da idade, por ser um filhotinho, e a gente acaba reforçando muitos comportamentos que mais na frente podem virar problema, certo? Como exemplo, eu vou citar alguns, não é uma regra, lógico, cada um faz o que quiser do seu convívio, da sua rotina, mas eu vou explicar o que é que eu acho injusto, né? E como a gente faz para ficar clara a informação na cabeça do cachorrinho. Muita gente abre as exceções para os cães, por exemplo, para o cão subir no sofá. Porque ele é filhote, às vezes coloca, né, reforça aquele comportamento, cria uma imagem muito positiva daquilo. E numa fase sensível do cão, né, em que o cão está justamente aprendendo sobre a rotina, né, aprendendo como interagir com as pessoas da casa. E a pessoa vai e faz aquela festa pro cachorrinho em cima do sofá, em cima da cama, quando o cachorrinho sobe na gente, quando ele está brincando de morder porque é fofinho. E todos esses comportamentos a gente tem que ter em mente que à medida que o cão se desenvolver, certo? Se for um cão de grande porte principalmente, né? Porque a tendência natural já é da brincadeira ficar mais pesada. E com o reforço que a gente dá, aí é que vai ficar mesmo. Então a pessoa vai lá, abre essas exceções, quando o cão chega com 6, 7 meses, começa uma brincadeira mais pesada e a pessoa começa a dizer, não, eu não quero isso mais. Olha o que a gente fez na cabeça do cachorro. A gente pegou uma fase que ele está bem disposto a aprender, ensinou que aquele comportamento era muito bem-vindo, era motivo de festa, e aí um belo dia a gente diz, não, isso aqui não vai funcionar mais, você tem que entender que isso não funciona mais. Entendeu? Acaba sendo um pouco injusto. Então, a questão é reforçar só esses comportamentos que a gente queira que permaneçam na vida do cão, certo? Tipo, se eu tenho um cão de grande porte, ou eu não quero que um cão tenha o hábito de estar no meu sofá, eu não vou reforçar esse comportamento nunca, fica muito mais fácil. Porque o cão até pode desenvolver esse costume, né, por aproveitar uma oportunidade. Mas quando você quiser dizer que não, vai ficar muito mais fácil para o seu cão compreender, porque você nunca reforçou esse comportamento, você nunca aceitou isso. Então, até se for o caso de você chegar a uma correção depois, vai ficar mais claro na mente do cachorro. É completamente diferente de você estar reforçando aquilo a vida toda e um belo dia você dizer que aquilo não vai funcionar mais para o seu cão. Outra coisa que a gente tem que evitar, certo? Tá reforçando são esses comportamentos de mordida, brincadeiras de morder, beleza? A gente tem que estar desde muito cedo direcionando, porque eu falei sobre isso outro dia e algumas pessoas citaram dificuldade em fazer essa mudança. Justamente por esse motivo. A gente já reforçou, é um comportamento que para o cão é interessante também, entendeu? E a gente foi deixando, quando ficou ruim para a gente é que a gente resolveu mudar. O que acontece é que se você dá o direcionamento desde cedo, é muito mais fácil. Você pegar um cachorrinho filhotinho e ensinar ele a brincar com um brinquedinho é bem mais fácil do que um cachorro adulto que já está trombando na gente, que já passa o dente na gente com mais força, né? Que já intimida também, né, quando quer um brinquedo. Então, eu acho que nós, a gente tem que ficar atento a tudo, né? A todos os comportamentos que a gente reforça. Não é porque eu trabalho com cães há um determinado tempo que eu vou dizer que eu também não cometo os deslizes. Às vezes a gente vacila, mas a diferença é o entendimento que eu tenho, né? Eu sei às vezes que, vacilei nisso aqui, na próxima eu já vou ficar mais atento. Então a gente tem que ficar atento para mudar esses hábitos que nós temos, nós desenvolvemos, né? A gente também tem que entender a questão dos reforços.
Eu já falei sobre qual é o grande problema de você estar reforçando todo tipo de comportamento. Agora eu vou explicar para vocês o que é reforço. Muita gente não sabe, acha que é só comida ou só brinquedo. Mas reforço é qualquer estímulo que você coloque na interação visando aumentar a frequência de determinado comportamento, certo? Pode ser comida, pode ser brinquedo, pode ser carinho, pode ser uma voz, né, de carinho. Então, reforço é isso, é tudo que você usar na interação com o seu cão visando aumentar a frequência de determinado comportamento. A comida é mais utilizada porque remete o cão, né, a questão da preservação da própria espécie. Ele sabe que ele tem que se alimentar para sobreviver. Então, quando você usa a comida para estar reforçando o comportamento, você automaticamente, quando o cão perdão, fugi a palavra. Quando o cão está seguindo aquela regrinha do condicionamento, né, do alimento, de ter a comida no horário e que não fica exposta para ele o tempo todo, quando você usa a comida como reforço, ele tem a sensação de saciedade junto com a sensação de prazer, né, de comer, que a gente também tem. A gente come não só porque está com fome, mas porque gosta. E os cães também. Então, se a gente conseguir pegar essa sensação e associar um determinado comportamento, aí sim a gente consegue chegar no grande X da questão. Vocês já devem ter visto aí no meu feed, vídeos de Blanca trabalhando, né? A velocidade que ela faz os exercícios é massa. Isso eu consegui porque ela tem prazer na execução dos exercícios. Entendeu? Ela teve muitas experiências positivas com esses comportamentos. Então, quando eu peço para ela fazer, opa, é uma oportunidade de ouro. É tipo eu estar dizendo assim, você ganhou R$100 agora, só por ter se sentado. Então ela vai ouvir o comando, ela já dispara para executar aquilo, porque ela teve muitas sensações prazerosas, né? Ela colheu muitos benefícios na execução desses comportamentos. Então é isso que faz com que o cão desenvolva, assim, eu ouço falar muito sobre isso, sobre o cão desenvolver amor pelo comportamento, né? E é verdade, o cão começa a ver como uma oportunidade de ouro quando a pessoa fala aquela palavra, né, para desencadear o comportamento. Então, a gente tem que entender outra coisa. Tem três tipos tem três reforços que são primários, são primordiais para qualquer ser vivo, né? Que é a comida, a água e a liberdade, certo? Tanto que a punição para nós, quando transgredimos a lei, né, é justamente a perda da liberdade, porque é uma coisa que é essencial para a gente viver bem, né? É uma punição severa, vamos dizer assim, quando a gente perde a liberdade. Então, comida e água não tem como a gente usar a punição com a comida e água com a gente, né? A gente precisa para sobreviver. Mas a liberdade tem um poder muito grande, né? Na cabeça da gente. A gente ouve relatos de pessoas que ficaram privadas de sua liberdade, né? E acabaram enlouquecendo e tudo. Então, são três coisas que todo ser vivo precisa para sobreviver. E a gente tem a oportunidade com os nossos cães de estar usando esses três reforços para construção de comportamentos. A gente às vezes desperdiça essa oportunidade, né? Desperdiça como? Só completando a comida no comedouro do cachorro. Às vezes o cachorro nem vê que você colocou, você vai lá e não, baixa um pouquinho, vou e completo, deixando essa comida à vontade para ele, certo? A água, beleza, tem que deixar à vontade, mas a comida, a gente deve seguir uma rotina, né, de alimentação para os nossos cães. Ou você está dando sua comida, né, do seu bolso, como eu já mostrei em alguns vídeos aí que eu faço nos meus treinos com os meus cães, ou você tem um horário para você oferecer a comida ao cão, ele não quis, você retira, no próximo horário você oferece. Eu vou estar batendo bastante nessa tecla, porque isso é essencial para a gente poder dar valor, né, não só à comida, mas para o momento em que a gente vai alimentar nossos cães, certo? Quem tem cães há mais tempo já deve ter passado por essa experiência de mexer no saco da ração e o cachorro vir doido para comer. Provavelmente o cão é criado nesse sistema. Você coloca a comida dele, ele come, você retira o comedouro, né, ou deixa lá, não sei, mas não deixa com comida, né? Então a gente tem que entender que para a gente dar um valor àquele reforço, o cão tem que ter interesse por ele. Não adianta a gente dizer assim, esse petisco aqui foi caro, esse aqui vai ser top para fazer o treino do meu cachorro. E o cachorro não gosta, entendeu? Ele não vai demonstrar interesse nenhum, não vai ter por que ele fazer nada para ganhar uma coisa que ele não gosta ou que ele não tem interesse. A gente compra um brinquedo caro e aí vai usar no treino do cão, você nunca ter apresentado. O cão não gosta do brinquedo. Então não é o que a gente acha que vai servir como um reforço que vai servir. É tudo aquilo que o cão quer. Aí você está comendo uma fruta e o cachorro está ali louco querendo. Seria uma ótima oportunidade de você estar reforçando o comportamento. Ou de você, não naquele momento, mas separar
esse tipo essa fruta para fazer para capturar um exercíciozinho, um chamado, por exemplo. Chamou o cachorrinho veio dar um petisco, vai criar uma imagem extremamente positiva do nome dele, beleza? Então, a primeira dica é essa, reforçar somente os comportamentos que a gente deseja que contenha a vida toda, certo? A segunda é você apresentar de maneira gradativa os ambientes da casa para o cão quando ele chega. Por que eu digo isso? A gente comete um pequeno erro, né? Porque o cãozinho chega como uma novidade, geralmente chega um filhotinho, e a gente quer usufruir da companhia dele o tempo todo, quer observar por mais tempo, e a gente usa o espaço da gente para fazer isso com o cão. Aqui eu faço diferente. Eu também curto bastante o espaço a companhia do meu cão, do meu filhotinho quando chega, mas eu faço isso no espaço que eu quero que ele fique. Eu vou, por exemplo, para um canil primeiro. Vou lá, coloco água para ele, coloco comida, vou lá para dentro do canil, fico com ele, deito no chão, brinco, faço carinho. E uma das primeiras coisas que eu faço é deixar ele lá um pouquinho, ele se ambientar, né? Ele conhecer o espaço, né? Ele observar de lá do canto dele a rotina. Porque assim, todo cão tem que ter um espaço dele na casa. E a gente sabe que o cão é um animal de toca. Então, tem gente que usa estratégia da caixa de transporte, eu também uso aqui. Porque para o cão é extremamente confortável estar ali dentro. Ali remete a uma parte instintiva em que o cão se sente protegido, né? Não tem como ninguém ter acesso a ele por cima, nem pelos lados. Então ele se sente extremamente protegido ali. Então a gente chega com o cãozinho, leva para o espaço que a gente quer que ele fique, que ele aprenda a ficar, e interage com ele lá. Com o passar do tempo, certo? Essa é uma coisa que eu vejo também, que a galera que não usa caixa de transporte nem tem canil, separa um cômodo da casa. Esse cômodo, desde a primeira chegada do filhote, já tem que estar preparado para receber um cachorro. Como é que a gente vai preparar esse espaço? A gente vai tirar sapato, a gente vai tirar tudo que o cachorro possa vir a ter interesse, sabe, morder ou a destruir. A gente vai tirar tudo desse espaço, deixar espaço só para o cão. E ali a gente pode colocar um brinquedo, pode colocar, deve colocar água, né? Coloca algumas coisinhas para o cão, o tapete higiênico quem for usar, né? E assim a gente vai conseguir evitar que o cão desenvolva esse hábito de estar pegando as coisas que a gente não quer que ele pegue e de estar roendo também, certo? A gente leva o cão para o espaço que a gente quer ficar, depois a gente vai apresentando gradativamente o nosso espaço para o cão, certo? Uma coisa que a gente tem que ver é quando a gente tira o cachorro do canil e leva para interagir com a gente tem uma oportunidade. Quando a gente começa com esse manejo, na verdade, a gente tem uma excelente oportunidade de construir o exercício da higiene sanitária. E muita gente fica perdido nesse exercício justamente porque faz o contrário. A gente traz primeiro o cachorro para o ambiente da gente, né? Não, vou deixar ele dormir aqui comigo uns 2 dias para ele se acostumar. Ele está se acostumando a estar dormindo com você e no espaço que você não quer que seja dele. Ainda tem isso, né? Então, fica mais fácil da gente construir. Quando é que eu levo esse filhotinho para dentro da minha casa? Passou um dia, ele já está ambientado ali no canil, já está à vontade, já vejo que ele está soltinho. Eu levo ele para a minha área, que eu quero interagir com ele, para ele começar a conhecer. Eu levo depois dele fazer um xixi, depois dele fazer um cocô. Aí eu proporciono um momento top de bem-estar comigo, certo? Aí eu levo ele para o espaço. Quanto tempo eu devo ficar lá? O tempo que você vê que seu cachorro foi capaz de segurar, né, o xixi. Porque assim, eu levo o filhotinho para dentro de casa, brinco com ele. Quando ele se cansa que ele vai deitar, nessa hora eu pego e levo ele para o canil. Já que ele vai descansar, ele descansa no cantinho dele. Entendeu? Assim a gente evita que aconteça da gente perder o controle, né? A gente às vezes vai fazer alguma coisa e acaba esquecendo do cachorrinho. Ele tá lá tão quietinho que a gente se passa, né? E aí, nessa hora o cachorrinho levanta, faz um xixi, pega uma coisa, pega outra, a gente não tem o controle da situação. Então a maneira mais certa da gente fazer, né, a recepção de um filhote é desse jeito. A gente leva o cachorrinho para o espaço dele e vai colocando ele no nosso espaço aos poucos, o tempo que a gente puder monitorar. Se tiver, vamos dizer, você tem 3 horas para monitorar seu filhote, nesse período de 3 horas com certeza ele vai fazer um xixi. Mas também ele vai brincar, vai parar, você pega e leva ele para o canil. Pode observar se tiver com tempo, fez o xixi, traz ele de novo para o espaço, não tem problema nenhum. E outra coisa, mesmo após a liberação total do espaço, certo? A gente tem que manter esse hábito de estar colocando o nosso cão no espacinho dele. Justamente para... Eu falei essa semana sobre cães que tem que aprender a ficar sozinho, e aqui eu estou ensinando como você já pegar um atalho e já deixar seu cão que está habituado com o espacinho dele, né? Você já está habituando ele a ficar no espaço dele, você já consegue evitar esse tipo de problema também.
Ele sabendo que lá é o espaço dele, que lá ele tem experiências positivas, que você também interage com ele lá dentro, é importante ressaltar isso. Você vai para lá para brincar na área dele também, ele conhece sua área, ele frequenta a sua área, mas você também interage com ele lá, você proporciona coisas boas para ele lá, experiências positivas. Assim ele não vai ver bicho de 7 cabeças em ficar naquele espaço, né? Mesmo depois que ele tiver todo treinadinho, né, já com esse condicionamento legal de estar no ambiente, fazendo xixi certinho no espaço, a gente tem que tirar algumas horas do nosso dia e deixar o cachorrinho naquele espaço dele lá, beleza? Assim a gente evita que o cachorro desenvolva vários tipos de problemas até de saúde, né? Ansiedade de separação, tem aqueles que se mutilam, que roem parede a ponto de machucar os dentes, a gengiva. Tem cachorro que se lambe e se morde bastante, você chega a se machucar, se mutilar mesmo, né? Cortar o próprio rabo. O comportamento fica numa intensidade absurda se não for trabalhado da maneira correta. E com essa estratégiazinha a gente consegue evitar tudo isso, entendeu? Uma coisa que é simples, que deveria ser rotineiro pra gente, mas que a gente se passa por estar recebendo o filhotinho, a gente às vezes é como uma novidade, né? É como a gente fala assim, é o brinquedo novo pra criança, a criança só quer aquele, né? Passa uns 2 dias direto no brinquedo. Passa 2 dias ele já começa a largar um pouquinho. E com todo mundo vai acontecer isso, porque nós temos nossas necessidades também. A gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que sair para fazer as nossas coisas. E quando a gente passa, vamos dizer assim, nesse período de pandemia eu vi muito isso acontecer. A pessoa ia pegar um cachorrinho para fazer companhia, porque ia ficar isolado, né? E o cachorro não sabe o que é ficar sem a pessoa. O cachorro era 24 horas com a pessoa, até dormir na cama, dormia. E passado um período de um ano e pouco, a pessoa tinha que retomar as atividades, quem conseguiu segurar esse tempo todo, e o cachorro simplesmente perdeu o norte, o cachorro não sabe o que é viver sem aquela pessoa é referência dele em tudo, é companheiro para tudo. De repente você tira o mundo do seu cachorro, como é que ele vai reagir? Entendeu? Ainda existem cães que reagem de uma forma que você tolere, mas tem cães que ficam alucinados, aloprados mesmo. E era uma coisa que poderia ter sido evitada com o simples hábito de colocar o cachorrinho para ficar só um pouco do seu dia. Não precisa ser muito, o tempo que você quiser. Às vezes eu tiro um cachorro aqui, boto pro canil, vou lá com 1 hora, 2, o cachorro tá dormindo, eu vou acordar ele para trazer ele para cá, não, eu deixo, então depois eu pego. Então a gente tem que ter isso em mente também, de ensinar o cachorro a ficar sozinho, né? De deixar ele aprender, né? Ele ter essa experiência de ficar sozinho. Senão fica sendo muito injusto a gente chegar depois de um ano de um convívio muito forte e a gente dizer ao cachorro, não, agora você tem que entender que eu trabalho e eu não posso estar te dando atenção o tempo todo, sabe? Eu gosto de estar falando assim com vocês porque quem já sofreu com esse tipo de problema sabe que não tem graça nenhuma, é muito sério, entendeu? É preocupante, é ruim de você trabalhar. Tem cachorro que não consegue entender rápido que é uma coisa positiva ficar sozinho, cria uma imagem absurdamente ruim. Então a gente deve estar desde o início preparando já nossos cães para tudo que a gente quer que a gente quer não, que a gente sabe que ele vai precisar aprender, né, para ter uma vida boa, né, uma qualidade de vida maior, certo? Vamos agora, gente, quem quiser fazer pergunta, no final de cada dica eu vou estar lendo as perguntas, viu? Pessoal que entrou aí, valeu, muito obrigado pela atenção aí, Felipe, Ivan, essa galera toda, Gleidson e todos os outros aí. Vamos lá para terceira dica. A terceira dica é muito conhecida de treinadores. Pablo Ruiz entrou aí agora, ó, meu parceirão, meu técnico. Vamos lá. A terceira dica, né, para a gente evitar que o cão desenvolva problemas de comportamento graves, né, é a socialização, beleza? Socialização, a gente tem que ter em mente que é um termo que está difundido aí no meio de muitos criadores aí de uma maneira equivocada. Vejo muita gente vindo se queixar comigo, que até usando esse termo, meu cachorro não foi muito bem socializado, eu não socializei ele muito bem. Eu queria que ele brincasse com outros cães, mas socialização não é isso, certo? Socialização é um cão, não é você sair com o seu cão e ele tá num comportamento tranquilo, calmo, vendo várias situações acontecendo, vendo várias espécies, né, gato, cachorro, cavalo, e simplesmente ele não ficar louco, não querer avançar, não ficar medroso também, porque acontece, ele não querer avançar em uma pessoa porque a pessoa tem uma cor diferente ou porque está usando um acessório, né, para questão de saúde, uma muleta, sei lá, uma coisa assim. Isso é um cão socializado, é um cão que tolera tudo isso, ele não precisa interagir
com essas pessoas, não precisa interagir com criança, não precisa interagir com idoso, não precisa interagir com outras espécies. Ele só tem que saber que aquilo não é nada demais, que não é um problema para ele, que também não é porque ele está naquele ambiente que apareceu uma pessoa daquele jeito, ou um outro animal, que ele, meu Deus, fica desesperado. E é uma coisa que também parece óbvia, mas que muita gente peca, e um dos principais motivos que o pessoal peca na questão da socialização do cão é por não saber, primeiro, que tem uma janela de socialização, né? Que é um período que vai, não é uma regra, certo? É uma média, mais ou menos, vai até os 120 dias, né? Em que o cão está mais apto a estar recebendo essas informações. E coincide com o período que o pessoal está vacinando os cães. Aí o que acontece? O pessoal se preocupa muito com a questão da saúde, não leva os cães, que está certo, tem que se precaver, tem que ter cuidado mesmo. Mas existem outras maneiras de você fazer essa socialização, certo? Não é porque seu cachorro não está vacinado também que ele não tem que ouvir um barulho numa rua, ir para uma rua, sabe? Ele pode ir no seu carro, leva a alimentação dele, usa o carro, né? Coloca o cachorrinho no carro, vai dando o alimento dele ali, as coisas acontecendo, ele se alimentando, ele vai estar se habituando com isso, certo? É muito diferente de você tirar seu cachorro depois de 6 meses dele enclausurado dentro de casa, você tirar ele e querer mostrar o mundo a ele. Peguei alguns cães aqui para treinar, que o cachorro tinha pavor da rua, o cachorro chegava até a porta, ele ia. Mas quando botava ele na rua, o cachorro desesperava, era tudo muito novo para ele, era muita informação, sabe? E é uma coisa que só com esse processozinho a gente consegue evitar, né? Outra coisa é que a gente deve apresentar não só algumas experiências, né? A gente deve apresentar o maior número de experiências possíveis nesse período aí, certo? E mais uma coisa, a socialização não é que você também não vai fazer só por esse período. Esse período é que você deve aproveitar para fazer mais vezes, né? Porque o cão está mais aberto a isso. Mas socialização é para o resto da vida. É que nem a gente vai passar a vida toda aprendendo coisas novas, né? Tendo sensações novas, vivendo experiências novas. O cão é a mesma coisa. Então cabe a gente, né, tá proporcionando o maior número de experiências possíveis para o nosso filhote até esses 120 dias. E mesmo após essa fase, a gente continuar, né, proporcionando essas experiências para ele, certo? Eu falei por alto da questão da comida, mas como o que é que eu faço? Como um filhote, ele tem naturalmente ele tem mais interesse pela comida, né? A gente que quando não faz o manejo certo vai estragando, aí o cachorro vai perdendo gosto pela ração. Mas quando ele está nessa idade, ele está bem mais, ele tem muito mais apetite, ele tem muito mais vontade, né, de comer, ele tem muito mais interesse pelo alimento. E aí você está fazendo uma associação extremamente positiva, ele está ouvindo aqueles barulhos do ambiente, ele está vendo coisas diferentes e se alimentando ao mesmo tempo. A gente só tem que estar atento para não estar reforçando o comportamento do cão, estar com medo, né? Se ele estiver confortável, estiver ignorando tudo aquilo, a gente vai alimentando ele. Se ele apresentar um comportamento ruim, ficar com medo ou uma coisa do tipo, a gente não vai reforçar esse comportamento também. E reforçar, que eu digo, não é só dando alimento, não. A gente não vai dar atenção a ele, a gente não vai dar carinho, não vai dar colo, certo? A gente vai tirar ele desse ambiente, trabalhar isso, trazer esse estímulo que causou esse incômodo no seu cão para dentro do ambiente interno. A gente vai trazer ele para dentro de casa. Como eu falei na questão dos barulhos de fogos, né? Eu falei bastante sobre isso, sobre a questão de colocar aquele estímulo sonoro, aquele estímulo auditivo para o filhote enquanto ele está mamando, quer dizer, dentro da caixa, ainda perto da mãe, ele mamando, ele já está tendo essas experiências auditivas, né? Que possivelmente poderiam causar algum distúrbio, né? Algum incômodo nele mais à frente. Então, se eu reparo que tem uma situação específica que causa esse incômodo no meu cão, no meu filhote, eu não vou forçar ele a ficar ali, não vou dar muita atenção a ele nesse comportamento ruim, nesse comportamento dele com medo, mas eu vou trazer ele para casa e aí vou saber que eu tenho que trabalhar esse tipo de estimulação dentro de casa, porque em casa ele vai ser outro cão, ele vai estar mais confortável, ele está habituado a estar ali, ele já conhece toda a rotina. E outra coisa, a gente vai trazer esse estímulo para dentro de casa em pequenas doses, certo? A gente não vai pegar uma buzina de um navio, por exemplo, e trazer ela naquela intensidade toda para dentro de casa. A gente bota no somzinho no YouTube, né? Bota um somzinho baixo, bem baixinho, num volume que o cão perceba, mas que não incomode ele, beleza? A gente deve apresentar o maior número de experiências possíveis, o maior número de ambientes também possíveis, certo? Não é só fazer o mesmo trajeto de casa para o trabalho, por exemplo, não.
leva para outros lugares também, dá uma variada, lugares até que você não tem costume de ir, porque mais à frente você pode desenvolver esse hábito de ir para esses lugares ou querer levar ele para lá. Então você vai preparando o seu cão, né, para qualquer coisa que pode surgir mais à frente, beleza? Outra coisa, apresentar vários perfis de pessoas também. Acontece muito do cão. Tem cão que a gente fala assim, não gosta de criança. Às vezes ele não teve experiência nenhuma com criança, entendeu? Ele não conhece criança. Ele vê ali aquele ser humano pequenininho, ele é até estranho. Fala, pô, as pessoas não são assim, certo? Então a gente deve apresentar criança, idoso, pessoas de diferentes cores e pessoas que você conhecer que tiverem problemas tiverem alguma deficiência, também é interessante você fazer essa socialização, apresentar para o seu cão também, porque uma hora ou outra na vida do seu cão, tudo isso vai aparecer para ele, né? Imagine aí como tem que ser a cabeça dos cães, por exemplo, que fazem aquele trabalho, né, de contenção, né, de pessoal de segurança lá em estádios. Quantas pessoas, né, ao mesmo tempo ele está vendo, com diferentes comportamentos, com trajes diferentes, que também é importante a gente ressaltar isso. Tem muito cão aí que não pode ver uma pessoa de capacete que já se transforma, né, ou com um boné, ou com óculos escuros. Então aqueles cães ali geralmente estão muito bem trabalhados, né? Eles estão tendo todas aquelas estimulações visuais, tem a estimulação auditiva do barulho do estádio, rojão, gente gritando, tudo aquilo, som. E ele tá ali, você pode reparar que os cachorros estão ali plenos, ó. Geralmente esses cães, esses cães passaram por um bom período de socialização. O pessoal, quando começou a treinar esses cães, já imaginava que eles passariam por essas experiências e prepararam eles para tudo isso. E você vê que eles estão ali, eles não estão fazendo esforço nenhum para estar naquele ambiente. Estão sentadinhos ali, olhando para o dono, olhando o movimento, ignorando, na verdade, a maior parte dessas estimulações. Beleza? Então a gente tem que ficar atento a apresentar maior número de pessoas também, de espécies também, né? Tem gente que fala assim, meu cachorro com outros cães ele é tranquilo, agora quando vê um cavalo ele fica louco. Não fala nem gato, porque gato já se comporta, né, como uma caça. E aí ele já estimula, né, os cães que têm impulso de caça mais alto, não resistem. Mas falar assim, um cavalo, por exemplo, ou sei lá, qualquer outro animal, o máximo possível de experiência que você puder proporcionar para o seu cão em conhecer espécies diferentes, você deve fazer, certo? Tudo isso vai ser extremamente benéfico para o seu cão e vai evitar, inclusive, acidentes. Tem relatos aí de gente que o cachorro sempre foi muito bem na rua, mas um dia viu um cavalo passando muito perto numa carroça e simplesmente ele disparou e não foi para ir para cima do cavalo. Correu com medo, ele ficou com medo, estranhou aquela situação. A pessoa estava distraída conversando com um amigo e o cachorro conseguiu fugir, né? Deu um tranco forte, deu uma fugida e deu trabalho para achar. Graças a Deus achou. Mas pode acontecer isso. Então a gente vai estar evitando acidentes, a gente vai estar também proporcionando para o cão a capacidade dele conviver bem, né, com outros seres. Isso é extremamente interessante, principalmente para quem quer viajar com outros cães, né? Ou viajar com seus cães, né? Tem gente que a gente que gosta, na verdade, quer levar para todo lugar que for possível, né? E esse tipo de treinamento, esse tipo de preparação que a gente faz desde muito cedo nos ajuda, inclusive, a estar preparados, né, psicologicamente também para a situação. A gente já não fica tão neurótico, tipo, ai meu Deus, apareceu isso, como é que eu vou reagir? Entendeu? Como é que meu cachorro vai reagir? O que é que eu faço? E se acontecer isso? Não, a gente vai ter apresentado numa situação extremamente controlada, né? Já dando toda a atenção que a gente precisava, já com as ferramentas corretas, com a companhia, se for o caso, de precisar conter, né, um animal de um porte maior. Então, é isso. E outra coisa são as sensações, certo? Eu estou separando bem esses pontos aí, porque quando a gente faz uma saída, a gente já trabalha quase que tudo isso, né? Mas a gente pode pegar em pontos específicos também, certo? Detalhar tudo certinho. Porque às vezes numa saída você não consegue abordar tantos pontos, né, para apresentar para o seu cão. Então eu vou citar aqui também as sensações táteis, auditivas e visuais, certo? O que seriam as sensações táteis? Diferentes tipos de piso, certo? Podem reparar vocês que já tiveram cães ou que têm e que já com certeza já passaram por alguma experiência do cão estranhar um determinado tipo de piso, né? Simplesmente porque não é comum para ele, não foi apresentado para ele, certo? Tem cães que transformam isso num problema e tem cães que conseguem reverter, né,
esse quadro rapidinho. Tipo, ele experimenta ali, vê que não é problema e já leva de boa. Tem cão não, que cria uma cisma. E a gente tem que ficar atento também com o que a gente reforça. Às vezes o cachorro tem essa reação ruim. O que foi, rapaz? O que foi? Começa a interagir com o cão. É um tipo de reforço. O cão começa, ó, bem que eu imaginei. Toquei ali, caí fora, meu dono veio e interagiu comigo, me deu um reforço. Então, fica muito claro para o cão também a questão do tipo de piso, né? Toques que a gente deve fazer no cão quando filhote, em todas as partes. A gente deve simular, né, ou a limpeza de ouvido, a gente deve simular o corte das unhas. Todos esses detalhes têm que ser bem pensados. A gente pega na cauda, pega na pata, suspende, segura, mantenha com calma enquanto faz esse manejo. A gente coloca ele deitado de uma maneira que a gente possa estar simulando até preparando, na verdade, para uma consulta veterinária, né? Onde o veterinário vai ter que fazer todos esses movimentos, vai ter que mexer no seu cachorrinho, avaliar ele direitinho. Então a gente prepara o cão para tudo isso também. Essas são as sensações táteis que a gente deve apresentar para os nossos cães, né? De estar tocando nele, diferentes tipos de superfície, diferentes temperaturas nessa superfície também, né? Superfícies molhadas, secas, cimento, grama, areia, terra, brita, cascalho, tudo que a gente puder apresentar com relação às sensações táteis. Se a pessoa for adepta, ou que não seja, eu acho extremamente interessante fazer algum esporte aquático, ou a querer que o cão desenvolva esse hábito de estar nadando, deve se apresentar também nessa fase, certo? Lógico, com todo cuidado, entendendo que é um filhote, mas fazer ele começar a sentir água na pele, nas patas, beleza? Então as sensações táteis que a gente deve trabalhar são essas. Estofado também para quem vai colocar cachorro no carro, no banco. Plástico para quem vai trabalhar com caixa de transporte. Tudo isso deve ser apresentado para os cães, beleza? As auditivas, como eu já falei na live da questão dos barulhos, todo tipo de som, certo? Os que você sabe que são mais incômodos, que incomodam até a gente começa apresentando eles no volume menor e vai aumentando gradativamente. Quando estiver vendo o cachorro tá bem, aumenta um pouquinho e aí vai aumentando até deixar no nível que você deseja. Eu gosto de trabalhar, deixar tudo muito claro para o cachorro. O volume que for, o cachorro tá ali tranquilo, né? Lógico que eu não vou expor meu cão muito tempo aquilo, mas por exemplo, a gente passa às vezes perto de um carro de som e já aconteceu de eu estar com um cachorro de cliente e o cachorro que era extremamente tranquilo quando passou perto do carro de som desesperou, certo? Então a gente tem que estar atento com tudo isso, com essa questão desses estímulos sonoros que a gente vai acostumar nossos cães também, beleza? Pode colocar sons de outros animais, certo? Pode colocar os sons de trânsito, o que mais, meu Deus? Gritos de torcida, muita gente gritando, né? Eu também uso. Eu uso batida de carro, eu uso buzina de moto, várias coisas. Toda a situação que você achar que pode acontecer na vida do seu cão, você deve preparar ele antes, com relação também às sensações auditivas. E visuais, que como a gente estava falando, que o cão está observando o movimento o tempo todo, ele está vendo que tem gente de um tipo, gente de outro, gente alta, gente baixa, gente mais velha, gente mais nova, pessoas com deficiência, né? Às vezes chamam a atenção do cão também, ele tem que ser apresentado também a isso. Cores, perdão. Carros, tipos de carros diferentes, caminhões, ônibus, carros normais, todas as sensações que você puder proporcionar para o seu cão, certo? Visuais, você também deve fazer. Ele está vendo entrar em lojas, por exemplo, eu vejo cães que tem problemas em entrar em lojas, você deve fazer também. Tudo isso, beleza? Gente, como eu falei na outra live, certo? Eu reservei para o pessoal que ficou comigo até o final, né, uma surpresinha que é a possibilidade de estar acompanhando o meu trabalho lá pelo canal do Telegram também, beleza? O canal Cão Raiz, que é pra galera que quer meter mão mesmo, que quer treinar, que quer desenvolver uma habilidade melhor no manejo dos seus cães. Eu passo algumas dicas lá que são extremamente valiosas, certo? E que às vezes não dá pra gente passar pela live, por ser um assunto muito específico, ou por ser uma sacada que eu tenho na hora. Então, para vocês que ficaram até o final, tem essa possibilidade também de vocês estarem acompanhando um pouco mais da minha rotina do meu dia a dia com treino de cães. O link tá lá na minha bio, certo? E aí, por hoje, é só, né? A gente vai trazer na quarta-feira mais alguns temas interessantes pra gente estar tratando. Quem gostou aí, curte, compartilha, comenta. Pode tirar dúvida comigo no direct. Fica à vontade para falar comigo. E é isso. Muito obrigado a todos pela participação aí.